Se você quer começar a vender marmitas saudáveis, eu preciso te contar uma coisa que quase ninguém te fala. Não é falta de cliente que faz você desistir. São erros comuns que vão acumulando e tirando todo o seu lucro. E eu vejo isso acontecer todos os dias. Mulheres que começam a vender marmitas saudáveis e já desistem no meio do caminho justamente por conta desses erros. Então, no vídeo de hoje, eu quero te contar quais são esses erros e como você pode evitar na fase inicial do seu negócio. Porque quando você não comete esses erros, é muito mais fácil de você crescer e ampliar aí o seu negócio de forma mais rápida, mais prática e o melhor de tudo, mais lucrativa. Se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Débora Meira, nutricionista, e aqui no meu canal eu ensino mulheres a empreenderem na cozinha de casa com marmitas e preparações saudáveis e o melhor de tudo, com baixo investimento. Então, para o vídeo de hoje, eu separei 5 erros que são muito comuns de quem está começando a vender marmitas saudáveis, para você evitar esses erros e já começar do jeito certo. Então, eu já anotei aqui, vamos para o primeiro erro. O primeiro erro é quando você não calcula direito. Isso mesmo, se você não sabe o quanto está custando a sua marmita, qual é o preço real da sua marmita, você não sabe de fato o quanto você está lucrando. Então você precisa saber calcular a sua marmita da forma correta. Então avaliar os produtos que você utiliza, os ingredientes, a questão da estrutura que envolve aí o gás, energia, água. Então, assim, para calcular, você precisa saber os gastos que são fixos, que são variáveis. Aqui no canal eu já fiz um vídeo muito interessante sobre essa questão do cálculo das marmitas, porque muitas pessoas acham que é só saber o preço dos ingredientes que você já sabe o preço final da marmita. E isso é um erro muito comum. Para calcular o preço correto da marmita, você precisa levar em consideração diversos fatores. Então, aqui na descrição eu vou deixar o link desse vídeo para você assistir depois desse e aprender de fato o que você precisa levar em consideração para calcular o preço da sua marmita e nunca mais perder dinheiro com isso. E o nosso segundo erro também, que é muito comum e tem relação com o primeiro erro, é quando você copia o preço dos outros. Então, quando você copia o preço da concorrência, achando que é o mesmo preço que você deve cobrar. Mas isso é um erro muito comum e que você não deve cometer. Por quê? Vamos dar um exemplo simples. Se a sua concorrência cobra, por exemplo, na marmita individual R$ 25 e você vai colocar esse mesmo preço, você não sabe qual é o cardápio desse seu cliente, da concorrência, quais são os itens que ele está utilizando, se ele compra no varejo, se ele compra no atacado, qual a renda dele mensal, para quantos clientes ele vende, qual o preço correto da marmita dele. Então, assim, você não sabe o que ele fez para chegar nesse preço final de R$ 25 para você simplesmente chegar, copiar e colar no seu negócio. Então, você precisa olhar para dentro do seu negócio de uma forma individual. Então, saber realmente o seu cardápio, quanto de lucro você vai ter e quais itens você vai utilizar para você saber o preço final da sua marmita. Então, esse erro 2, ele colabora muito com o erro 1, que é você não saber calcular direito e não saber o preço final da sua marmita. Então, se você copia e cola dentro do seu negócio o preço da concorrência que você vai vendo por aí, você corre grande risco de estar perdendo dinheiro, porque você não sabe o quanto de fato custa a sua própria marmita, a sua produção. Assim você também não vai conseguir escalar. Então, o terceiro erro também, que é muito comum, é quando você quer começar de uma forma perfeita. Então imagina que você quer deixar tudo bem estruturado, quer começar com um cardápio imenso, com muitas variedades, na expectativa de assim conquistar mais clientes. Mas quando você tem muita variedade no cardápio, você não consegue se organizar na sua produção. Então, quanto mais variedade você tem no cardápio na sua fase inicial, mais chances você tem de errar. Na fase inicial, o interessante é você começar com um cardápio mais simples
porém com um cardápio bem estratégico, bem estruturado. Eu já fiz um vídeo aqui também falando sobre como começar com o cardápio certo, para você saber realmente o que você precisa colocar no seu cardápio na fase inicial, para você conseguir conquistar clientes e ao mesmo tempo se organizar ali durante a produção. Porque imagina que você quer começar agora, e aí você faz um cardápio bem intenso, aí você coloca opções de marmitas, opções de caldos e sopas, opções de sucos, de lanches, saladas. Então aqui, só de falar, você já tem muita variedade. Imagina tudo isso de uma forma mais estruturada, com muitas opções de cardápio. Você vai ficar totalmente perdida na hora da sua produção. Então, para você iniciar, eu aconselho que você faça um cardápio mais simples, porém um cardápio estratégico. E o nosso quarto erro é quando você não se organiza. Você percebe que um erro vai complementando os outros, porque é meio que uma sequência de planejamento, de estratégia que você precisa para seguir dentro do seu negócio. Então, o quarto erro é quando você não se organiza. Então, isso leva em consideração tanto o cardápio que você vai utilizar, como também a sua hora da produção. Então, se você não sabe como vai começar a sua produção, você não consegue se organizar. Então, você não sabe, por exemplo, se começa fazendo a proteína primeiro, se começa fazendo as opções de carboidrato ou as opções de vegetais, como você vai montar essas marmitas, porque você tem que respeitar a questão da temperatura também, que é muito importante. Então, assim, são vários fatores que você tem que levar em consideração na hora de se organizar, de organizar suas compras, organizar a sua produção, organizar também a divulgação do cardápio. Então, tudo isso entra nesse erro 4, que é onde muita gente se perde e comete muito esse erro, porque não se organiza. Então, acha que é simplesmente fazer ali um cardápio aleatório e já divulgar para o cliente, sem saber de fato o preço que você vai estar cobrando, os custos que você vai ter aí nos bastidores. Então, assim, esses 4 erros que eu já falei aqui até agora são erros muito comuns e que você pode evitar estando aqui nesse vídeo e assistindo tudo. Porque são erros comuns que muita gente não te fala. E você já começa naquela afobação, querendo vender, querendo conquistar clientes, e você não olha para dentro dos bastidores, que é onde tudo acontece, dentro da sua cozinha, dentro do supermercado, onde você vai ali pesquisar os preços. Vamos agora para o nosso quinto e último erro, que é sobre desvalorizar o próprio trabalho. Às vezes você pode estar cobrando demais pela sua marmita, com medo de perder cliente, e quando você não valoriza o seu trabalho, dificilmente você vai crescer o seu negócio. Então, para valorizar o seu trabalho, você precisa entender de todos os outros erros que eu já falei aqui no vídeo. Então, se você não calcula direito a sua marmita, não cobra um preço justo, não organiza sua produção e não coloca um preço que seja atrativo para o seu cliente, dificilmente você vai estar valorizando o seu trabalho. Lembrando que esse trabalho de marmitas saudáveis, você precisa tirar o seu próprio salário, porque isso vai ser a sua fonte de renda extra ou até mesmo a sua fonte de renda principal. Então, por isso, você precisa estruturar tudo de forma mais estratégica e mais lucrativa. Muitas mulheres chegam até mim já cometendo vários desses erros. E dentro da minha consultoria online, eu consigo estruturar o negócio de cada uma delas de forma totalmente individual e personalizada, justamente para não cometer esses erros ou, se já cometeu esses erros, não cometer mais. Por quê? Na estruturação do negócio envolve vários fatores, então cardápio, estratégias de vendas, captação e fidelização de clientes e muitos outros fatores. Então, se você quer saber mais sobre o meu acompanhamento da consultoria individual e personalizada, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você chegou aqui até o final, eu peço para você se inscrever no meu canal para fortalecer essa comunidade de mulheres empreendedoras. Já clicar no sininho também para receber as notificações de todos os vídeos novos que eu postar por aqui. E curtir também o vídeo para o YouTube entender que esse vídeo pode sim estar ajudando mais mulheres, que é um canal útil, que
que traz muito conhecimento profissional para todo mundo aqui. Então já se inscreve, curte e compartilha também com outras mulheres que estão buscando uma fonte de renda extra na cozinha de casa e com baixo investimento. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!